Alexandre Aliati nessa conversa. Está pronto o Aliati lá em São Paulo? Porque a gente vai falar agora mais detalhadamente do jogo do Flamengo contra o São Paulo. E primeiro do ponto de vista do vencedor, da vitória do São Paulo, que foi uma vitória, como a gente disse no começo do programa aqui, uma vitória gigante do ponto de vista do resultado, porque o São Paulo vem aqui, ganha do líder do campeonato, é um confronto direto, é o chamado jogo dos 6 pontos, não é qualquer vitória, e bota do ponto de vista emocional, do ponto de vista prático, da matemática, da pontuação, da tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo de vez na briga pelo título brasileiro. É isso, Aliati? Bom dia. Bom dia, Sereto. Bom dia, Éboli. Bom dia, Marvio. Marvio, parabéns pelas capas do Globo durante a Copa do Mundo. Estavam belíssimas. Parabéns a toda a equipe. Sereto, eu lembro que antes da Copa do Mundo, participando deste mesmo Redação Sport TV, eu dizia que eu achava um pouco inflacionada a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Eu não acreditava muito no São Paulo como postulante ao título. E depois de ontem, eu acho que eu estava absolutamente errado. O São Paulo me convenceu ontem de que eu estava errado. Porque numa partida de volta ao Campeonato Brasileiro, depois de 30, 40 dias sem jogar, 30 dias sem jogar, numa partida fora de casa, com o estádio lotado, numa partida contra o líder do campeonato, o São Paulo jogou muito. Certamente a melhor atuação do São Paulo no ano, e eu tendo a achar que é uma das melhores atuações do São Paulo nesses últimos anos. Até porque esses últimos anos não foram exatamente pródigos em grandes atuações para o São Paulo, né? Foram anos um pouco decepcionantes para o São Paulo, depois de uma década passada maravilhosa, né? Mas acho que o São Paulo ontem ele foi muito bem tecnicamente, excelência técnica de alguns jogadores. Cito o Arboleda, cito o Hudson, cito a estreia desse atacante, João Rojas, muito bem. Cito o Nenê, muito participativo. Cito o Diego Souza, também muito participativo, embora não com tantas vitórias técnicas. E muito interessante também a postura tática do São Paulo. Era muito curioso ver, quando o São Paulo não tinha a bola, o retorno dos dois atacantes de lado, o Rojas e o Everton, voltando quase para fazer uma linha de defesa com os volantes, uma segunda linha de meio campo, uma segunda linha de proteção, deixando o Nenê um pouco mais à frente, porque o Nenê não tem a mesma capacidade de recomposição, não tem mais o mesmo fôlego que esses jogadores. Então o São Paulo me parece muito consciente de como ele joga e vivendo uma fase técnica muito interessante com alguns de seus principais jogadores. Isso coloca para mim o São Paulo definitivamente como um possível postulante ao título. O Everton mostra, né, o quanto o São Paulo ganhou e o quanto o Flamengo perdeu. O Flamengo segue sem um substituto para o Everton. Ele, taticamente, ele executa funções que, no meu entendimento, até poucos jogadores do Brasil sabem fazer. Ele tem uma eficiência tática, ele traz um equilíbrio na transição, na recomposição defensiva. Eu sou realmente muito admirador do futebol desse jogador. E o São Paulo foi muito equilibrado. O São Paulo esteve mais próximo do gol no primeiro tempo e não fez. O São Paulo atacou mais, o São Paulo frequentou mais ali o ataque no primeiro tempo. E no segundo tempo, até em função do gol logo no início, provocou uma postura diferente do São Paulo. O São Paulo ficou mais no seu campo de defesa. E, naturalmente, o Flamengo vai para cima dos seus adversários no Maracanã, ainda mais quando precisa se recuperar no marcador. E não teve competência para fazer o gol. Gol perdido, hein? Esse aí foi do Uribe, né? Do Uribe. Uribe perdeu. Ele entrou e perdeu esse gol. Aí logo depois, no minuto seguinte, teve esse lance de cabeça, grande defesa do Sidão. Grande defesa do Sidão. Ali o Flamengo tinha uma pressão, estava próximo do empate. O São Paulo, de vez em quando, encaixava um ou outro contra-ataque. Mas o Flamengo não teve precisão, isso já no finalzinho, de cabeça, o Guerreiro jogou para fora. Agora, eu acho que o Aliati mata a charada quando ele fala da questão do padrão de jogo do São Paulo. O São Paulo hoje ele tem um padrão de jogo muito definido. E aí é mérito absurdo do Diego Aguirre, que muda o time da água para o vinho, né? Embora não seja Jesus, mas ele muda o time da água para o vinho. Ele transforma essa equipe, ele pega o time muito desfacelado no Campeonato Paulista e de lá para cá ele consegue dar um padrão de jogo para o time. E é um time que sabe exatamente o que faz com a bola em campo. Tem consciência do seu sistema tático, do seu modelo de jogo. É um time que marca demais, né? Respeita o adversário marcando demais e sai muito rápido no contra-ataque. E, sobretudo, explora a qualidade dos 3 jogadores de frente. Do Nenê, do Diego Souza e do Everton, que está jogando muita bola. Os meus amigos taxistas aqui no Rio de Janeiro, quase todos rubro-negros, de 10 em 10 taxistas são rubro-negros, é um negócio impressionante. Chega a ser até chato, né? Eles estão inconformados com o Everton. Como é que o Flamengo deixou o Everton ir por São Paulo?
Não foi uma questão de deixar, foi um desejo do jogador. O Flamengo não teve o que fazer nessa negociação. Não podia tentar segurar? Porque perdeu o jogador. Para mim ficou claro, o Everton arrumou o time do São Paulo. Taticamente, nas o Everton declarações do atleta, ficou claro que ele queria sair. Ele queria sair porque ele não tinha... Não se sentia valorizado no Flamengo. Mas também, tudo né? foi feito dentro do contrato. O Flamengo entendeu que o aumento que ele queria não era um aumento... Não era um aumento que fazia sentido. O Everton adotou a opção de sair. O Aliati, você concorda que o Everton arrumou o time do São Paulo taticamente? Com o Everton, o Diego Souza começou a jogar mais, o Nenê começou a jogar mais, o time se resolveu taticamente? Sim, Sereto, concordo. Se a gente for lembrar, no começo do ano, a gente debatia muito a lentidão do time do São Paulo e o quanto o São Paulo tinha jogadores de características que não indicavam um time capaz de ser veloz, né? Até pelas contratações que o São Paulo fez. E o Aguirre, e esse é um grande mérito do Aguirre, ele conseguiu deixar esse time veloz. Se a gente for reparar no jogo de ontem, o São Paulo teve só 31% de posse de bola, o Flamengo teve 69%, muito mais posse de bola para o Flamengo. E mesmo assim, em chances efetivas de gol, em chances reais de gol, foi só 6-5 para o Flamengo. Ou seja, o Flamengo, com muito mais posse do que o São Paulo, teve, em termos de chances de gol, quase a mesma coisa que o São Paulo. Isso mostra que o São Paulo está um time efetivo, está um time ágil, está um time que otimiza as jogadas. E isso é muito por causa do Everton. Se a gente for observar a jogada do gol, ela começa lá atrás com um desarme do próprio Everton. Aí ela passa para o lado esquerdo de ataque, o Nenê tenta 2 jogadas, tenta 2 cruzamentos. Aí a bola vai parar do outro lado para o cruzamento do João Rojas e o Everton aparece na área de surpresa, quase como centroavante, para desviar e fazer o gol da vitória do São Paulo. Então, realmente, é um jogador muito interessante, a gente está vendo aí o lance, né? O Nenê vai tentar 2 cruzamentos, enquanto o Everton faz um movimento em direção à área para aproveitar a bola que vai sobrar lá da direita do João Rojas. É realmente um jogador muito interessante, foi uma grande contratação do São Paulo. O Flamengo entrou bem ofensivo, entrou apenas com um volante com o Rômulo, que não está vingando no Flamengo. O Rômulo não está vingando no Flamengo, então você tem o Rômulo e o Hever, que são 2 jogadores mais lentos. O Cuejá estava suspenso, né? Não tinha outra opção, né? Não tinha outra opção, não sei, o Flamengo já deveria ter trabalhado uma outra opção, não ter outra opção. Com hoje o poder financeiro que o Flamengo tem para ir ao mercado, é um erro na hora que você administra um elenco. Né? Então, o Flamengo ontem era um time mais lento na sua recomposição defensiva e na medida que você fica mais exposto ao contra-ataque, isso fica evidente. E foi o que aconteceu no gol do São Paulo. O Flamengo estava totalmente desarrumado, esburacado lá atrás. E o São Paulo, mesmo errando no contra-ataque, continuou encontrando espaço para fazer o gol com o Everton. Então, foi um mérito do São Paulo que explorou bem essa deficiência mostrada pelo Flamengo durante a partida. Agora, e o Guerreiro? O Guerreiro volta, né? Depois, ficou essa novela, vai jogar o Guerreiro, não vai jogar o Guerreiro? Jogou o Guerreiro. Como foi a atuação do Guerreiro, Éber? Jogou bem não, cara. Muito preso na marcação. O Flamengo sobreviveu da bola alçada na área. As principais jogadas do Flamengo foram com bola na área. E aí o Guerreiro fica ali trombando com os zagueiros, ele não encontrou muito espaço para jogar, foi uma rara oportunidade que ele teve. Mas o Arboleda e o Anderson Martins, como disse o Aliati, a dupla de zaga do São Paulo também foi muito bem, tem que se considerar. E aí Guerreiro não teve vida fácil. Não teve vida fácil porque também o Marlos Moreno não funcionou mais uma vez da melhor maneira. É um jogador muito voluntarioso, que é ligeirinho, né? Se apresenta para o jogo, mas é pouco eficiente, né? O Marlos Moreno, no último terço do campo, ele funciona mal, ele erra passe, ele erra o raciocínio da jogada, e aí você prejudica o jogador que finaliza, né? No caso, o Guerreiro, que quando teve a companhia do Uribe, apareceu mais, inclusive. Mas a qualidade de finalização do Guerreiro também não está incrível, não. Ele está jogando... As bolas que ele dispara não estão indo para o gol o tempo todo. Então, eu não sei se isso tem a ver com a inatividade dele, não sei se isso tem a ver com... Jogou a Copa, né? Jogou a Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo, mas 3 jogos, num sistema diferente e tal. É complicado. É um jogador que até ontem não sabia se ia jogar. Aquela burocracia toda ali. Mas eu sinto o Guerreiro não está... com precisão na hora de disparar. E eu acho que o Uribe também ontem, aí sim, a inatividade pode ter pesado. O Uribe, ele estava 2 meses, né, sem fazer um jogo. E poderia ter se consagrado. Entrou no segundo tempo, com 2 minutos em campo, teve uma chance claríssima, jogou para fora. Depois acertou um belo cabeceio
E o Sidão, isso aí foi uma chance incrível, né? O chute do... E é uma curiosidade. Primeiro a bola cai no pé direito do canhoto Paquetá. E ele chuta mal, o Sidão faz a defesa. E depois cai no rebote no pé direito do canhoto Uribe. E ele mostra que não tem um pé direito tão bom assim e joga para fora. Aí teve essa chance de cabeça, o Sidão faz boa defesa. E teve um terceiro lance, eu não sei se a gente vai mostrar, que ele poderia ter finalizado e preferiu o corte para o meio da área e a jogada com o Guerreiro. Talvez ali já demonstrando, né, Marvel? Aí, esse lance aí. Aí o tapa para o gol. Ele dá o tapa para o lado, perde o ângulo, busca a jogada, puxa para a esquerda, tenta o Guerreiro e a jogada morre. Não sei se ali já mostrando uma falta de confiança para finalizar. A bola caiu no pé direito também, né? Era uma bola de pé direito que ele não arriscou. E aí a jogada acabou ficando menos perigosa. Falando mais do Aguirre, o Aliati, números do Aguirre, até agora 21 jogos no comando do São Paulo. Pouco tempo no comando do São Paulo, né? 21 jogos só. Parece que o Aguirre já está há 3 anos lá, mas é pouco tempo. 10 vitórias, 7 empates e só 4 derrotas. Mais de 58% de aproveitamento, Aliati. São números excelentes. Me parece a melhor passagem do Aguirre pelo futebol brasileiro. Vamos lembrar que no Inter ele conseguiu levar o time à semifinal da Libertadores, né? Depois no Atlético Mineiro não teve tanto destaque assim, pelo menos em resultados. Mas me parece em forma de jogo, em estrutura de time, a melhor passagem dele pelo futebol brasileiro. É um treinador que é até cotado para treinar a seleção uruguaia em um futuro próximo. Está realmente muito bem o Aguirre. Eu confesso até que eu fico um pouco surpreso, não esperava tanto assim dele, mas os números são inegáveis e mais do que os números, o desempenho do São Paulo é inegável. Talvez se ele tivesse chegado um pouquinho antes, o São Paulo poderia ter ido além em competições de mata-mata, né? O Aguirre que também teve mérito, quer dizer, foi apenas uma amostragem no jogo de ontem, mas pelo que mostrou no jogo de ontem, dá para ter uma boa expectativa do Rojas equatoriano. O Aguirre indicou o Rojas, mais do que indicou. Ligou para o Rojas e disse, vem jogar aqui, que aqui você vai ser titular. E ontem... Pois é, sério. Interessante, né? É um jogador que estava no Tajeres de Córdoba, tinha feito lá 25 jogos e 1 gol só, depois de ter uma passagem relativamente marcante pelo futebol mexicano. Um jogador com experiência de Copa do Mundo, com experiência de Mundial de Clubes. Estava um pouco esquecido no futebol argentino, com rendimento baixo, e é uma aposta do treinador. E o rendimento dele ontem foi bastante bom. Ele faz essa jogada excelente, driblando, fintando o Hever, e depois chutando a gol. Olha, ele passa reto pelo Hever, né? Impressionante. E depois ele dá o cruzamento consciente, preciso, ele quis fazer aquilo, coloca na cabeça do Everton para o gol da vitória de São Paulo. Um jogador equatoriano de 29 anos, estava um pouco esquecido no futebol sul-americano, no futebol argentino. Me parece um grande achado do São Paulo, pelo menos nessa demonstração inicial. Ele sai sentindo um pouco de dores musculares. Aparentemente não é algo sério para o clássico de sábado contra o Corinthians.